Olá, boa tarde. Começou hoje na Assembleia Legislativa do Estado o prazo para os deputados apresentarem emendas ao projeto de lei orçamentária anual de 2017, que pela primeira vez vai ser impositivo. Ou seja, as indicações terão que ser obrigatoriamente executadas pelo governo. Uma das categorias mais interessadas em se beneficiar com a nova regra é a dos policiais civis, que estiveram na casa esta manhã. Destaque também para o pedido de criação de uma CPI para investigar aplicações financeiras da Agência de Desenvolvimento e Fomento do Estado do Amazonas. Uma manhã movimentada na Assembleia Legislativa do Estado. O primeiro dia de prazo para a apresentação de emendas ao orçamento de 2017 contou com a presença de policiais civis na galeria da casa. Eles pedem que o governo do estado cumpra o acordo que assegura o reajuste salarial da categoria e solicitaram dos deputados uma emenda coletiva para prever esse recurso no orçamento do ano que vem. De 2014 nós tivemos um movimento onde nós tivemos uma reestruturação salarial e foi parcelado em 4 anos, né? 2015 o governo cumpriu, 2016 cumpriu isso colocando na lei orçamentária, só que em 2016 ele encaminha o projeto para a Assembleia sem contemplar a nossa parcela para o ano de 2017. E a própria lei diz que, o artigo 5º diz que precisa estar contemplado na lei orçamentária. O presidente da Comissão de Orçamento da Casa, deputado Adjuto Afonso, diz que o pleito dos policiais civis pode ser atendido, mas antes é preciso que os deputados conheçam melhor as regras do orçamento impositivo que foi aprovado no início do mês aqui no estado. A data limite para a apresentação de emendas é dia 1º de dezembro. Então nós estamos chamando hoje aqui a chefa do orçamento do governo, que ela vai nos orientar de onde nós vamos tirar esse recurso, porque a PEC aprovada diz que um percentual tem que ser para a saúde e para a educação, né? Então nós teremos o restante nós vamos ver para a infraestrutura, de que forma, para custeio de alguma forma. Então ela tem que nos dizer, porque o relatório, o orçamento vem para esta casa, não estava previsto isso aí. Então, se nós vamos tirar já daqueles valores que eles contemplaram a saúde e a educação, olha, eu estou contemplando aqui 1,2 bilhão para a educação. Os parlamentares vão poder indicar emenda até 50 milhões disso aqui, entendeu? Então a gente vai indicar dentro daquilo que eles já estão prevendo. Outro assunto que dominou as discussões esta manhã aqui na Assembleia Legislativa do Estado foi o pedido de uma CPI para investigar a aplicação de 20 milhões de reais da AFEAM, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, em uma empresa do Rio de Janeiro, acusada de diversas irregularidades. O pedido de uma CPI foi da deputada Alessandra Campelo e contou com 9 assinaturas, uma a mais do que o mínimo necessário para a abertura da comissão. No momento de crise econômica e financeira, enfim, no país, em especial no Amazonas, o dinheiro público foi aplicado numa empresa que sequer tem autorização da Polícia Federal para transportar valores, enfim, que seria a finalidade da empresa, e foi um investimento feito por opção do Estado, já que não é um financiamento. O governo comprou cotas para ser como um sócio dessa empresa. É uma empresa praticamente falida e, o pior, envolvida num serviço que não poderia executar, que é de guarda e transporte de propinas advindas de desvio de dinheiro público, inclusive no Rio de Janeiro, conforme o Ministério Público Federal colocou. Essa operação ela já é suspeita por si só, porque é um investimento muito alto numa empresa que não gera emprego no Amazonas, que não ajuda no desenvolvimento do Estado em nada. A ação dos deputados vem um dia após o presidente do TCE determinar o bloqueio de bens de membros da diretoria da AFEAM, atendendo a uma determinação do Ministério Público de Contas. O deputado Serafim Correia também se mostrou indignado com o que vem ocorrendo na AFEAM, mas diz que não assinou o pedido de CPI, porque para ele a investigação teria que ser mais ampla. Até 2002, a AFEAM não fazia operação de crédito acima de 1 milhão. A partir de 2003 foi uma festa. Então tem 15 operações que foram feitas acima de 1 milhão e apenas um pagou regularmente, os outros não pagaram. Então acho que está na hora de passar limpo. Essa de 20 milhões e outras de 18, de 15, de 14, de 35. Aí vamos ver, eu acho que tem que apurar tudo, tem que passar limpo. É a hora de fazer isso.
E por determinação do governador José Mello, o governador em exercício Henrique Oliveira assinou nesta terça-feira o decreto que prevê o afastamento em caráter preventivo de toda a diretoria da AFEAM. De acordo com o documento, que seria publicado ainda hoje no Diário Oficial do Estado, o diretor-presidente Evandor Geber Filho, o diretor de crédito Marcos Paulo Araújo Vale e o diretor de Administração, Finanças e Tecnologia Arthur de Brito Alencar Cavalcante devem ficar afastados dos cargos até a conclusão da apuração dos fatos relativos à suspeita de má aplicação de recursos públicos. Até lá, quem responde interinamente pela presidência da AFEAM é Alex Del Giglio, técnico de arrecadação de tributos da Cefaz. A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Darknet para combater uma rede de distribuição de pornografia infantil na internet. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Manaus. Caio Fonseca. Em combate à pornografia infantil, aproximadamente 300 policiais federais cumpriram hoje ordens judiciais em 16 estados, incluindo o Amazonas. Esta é a segunda fase da Operação Darknet, que investiga a participação de 67 pessoas em troca e distribuição de fotos e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Durante as investigações da Operação Darknet 2, a Polícia Federal antecipou o cumprimento de 7 ordens judiciais para evitar possível abuso sexual de crianças no Paraná, Distrito Federal e também no Rio de Janeiro. Caio Fonseca, para o Band Cidade. A Justiça do Amazonas converteu a prisão em flagrante em preventiva do motorista que provocou o atropelamento que resultou na morte de uma mulher e também deixou 3 pessoas feridas no último domingo no bairro Cachoeirinha, na capital. O motorista, que também era foragido da Polícia Federal por fraude na Caixa Econômica Federal. Tiago Gonçalves. A juíza Lídia de Abreu Carvalho Frota analisou o processo e justifica que a prisão preventiva é pela garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta do motorista. O processo foi distribuído para a vara especializada em crimes de trânsito na manhã desta terça-feira. Fabrício Gonçalves Torres está preso desde a noite do último domingo. 4 pessoas da mesma família foram atingidas na calçada pelo carro que era conduzido por ele na zona sul da capital. A autônoma Zilda Amorim de Oliveira, de 46 anos, morreu na hora e os demais, inclusive uma mulher grávida de 3 meses, foram hospitalizados. De acordo com a Polícia Civil, Fabrício estava alcoolizado e não tem a Carteira Nacional de Habilitação. Ele também estava sendo procurado pela Polícia Federal desde dezembro de 2015 por estelionato. Tiago Gonçalves, para o Band Cidade. 4 suspeitos foram presos pela Polícia Militar no momento em que se preparavam para explodir caixas eletrônicos na zona leste de Manaus. Armas e um explosivo também foram apreendidos com o grupo. Neste posto de combustíveis, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, 2 caixas eletrônicos foram alvos de bandidos durante a madrugada. Primeiramente, com um pé de cabra, a quadrilha tentou arrombar a boca do caixa, o que não deu certo. Foi aí que os 4 homens começaram a preparar um artefato explosivo que eles trouxeram dentro de um carro branco. Nesse momento, a polícia chegou e eles tentaram fugir. Foram cercados. Houve tiroteio. Ninguém ficou ferido. De Jair da Silva Tavares, de 19 anos, Alessandro Lima dos Santos, de 21 anos, Sérgio Henrique da Cruz Correia, de 26 anos, Luiz Everton Lacerda Helvas, de 29 anos, estavam com 2 revólveres, munições e o material explosivo. Os 4 foram apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia. No comércio da capital, a expectativa é de que as vendas de Natal esse ano possam já sinalizar o início da retomada da economia após um ano de grande retração devido à crise. E essa também é a esperança dos microempreendedores individuais que deixaram as ruas do centro para atuar nas galerias populares, onde o movimento ainda é considerado baixo. Para a categoria, falta maior fiscalização da Prefeitura para combater a concorrência desleal de quem ainda insiste em vender nas ruas e também uma campanha para atrair os clientes.
Antigos vendedores ambulantes, hoje microempresários e esperançosos por um fim de ano movimentado nas galerias populares. E para eles isto só vai ser possível com muita fiscalização. Nós estamos preservando o projeto e estamos aqui dentro, tá difícil para a gente por causa disso, dessa competição injusta que nós estamos tendo com os invasores. Quem saiu das ruas, hoje luta para que elas permaneçam sem vendedores ambulantes e que os clientes possam frequentar as galerias. Mas, na prática, isso não vem acontecendo. Na Avenida Eduardo Ribeiro, uma das mais importantes do comércio no centro histórico, muitos vendedores, sem permissão para estar aqui, vendem tranquilamente seus produtos. É por isso a reclamação de quem hoje está regularizado e tem empreendimento com endereço fixo. Hoje nós desocupamos as calçadas para poder dar uma organização melhor para o centro da cidade, para que os clientes que invadiram do centro voltassem para o centro da cidade, fazer as suas compras no centro. Só que o que a gente vê é a falta de segurança. A falta de segurança, a invasão, dos imigrantes junto às ruas que foram desocupadas. Quando, em fevereiro de 2014, os camelôs deixaram as ruas, eles assinaram este documento. Veja que a última cláusula atribui ao poder público a fiscalização de locais onde é proibida a presença de vendedores irregulares. Com 3 meses que nós saímos da rua, a rua tem mais camelô invasor do que os que tinham banca na rua. Hoje, em Manaus, existem 4 galerias populares. 2 delas ainda são improvisadas, a da Avenida Floriano Peixoto e da Lobo da Almada. Os microempresários que temporariamente trabalham nelas vão ganhar um novo local de trabalho no Shopping Popular do T4, na zona leste de Manaus. As obras do shopping foram concluídas em julho deste ano. Mas para aproveitar o grande movimento de fim de ano, um acordo foi firmado entre prefeitura e microempresários. Nós estamos com o shopping pronto para ser entregue para toda a categoria dos camelôs que fizeram adesão àquele empreendimento e nós estamos aguardando pelo menos a conclusão da licitação de 50% das lojas âncoras, para que eles não só adentrem o shopping, mas tenham atratividade naquele local para comercialização. Com o Shopping Popular do T4 em funcionamento, 700 ex-camelôs vão trabalhar aqui dentro. E uma segunda reclamação de quem já tem local fixo é que com as festas de fim de ano a prefeitura possa divulgar os atrativos daqui. E eu peço a você que venha conhecer a Galeria Espírito Santo. Nós temos aqui todo tipo de serviço e produtos. Produtos natalinos você encontra aqui na Galeria Espírito Santo e você vai poder contribuir a um projeto social que nós elevamos a categoria de vendedores ambulantes para microempreendedores, gerando renda e emprego para a nossa capital. A prefeitura, em resposta à demanda, diz que já está desenvolvendo um plano de mídia. No período do Natal a gente vai fazer uma campanha não só para as galerias populares aqui do centro da cidade, Espírito Santo e os Remédios. Nós vamos incluir os camelôs que estão nos provisórios, nos camelódromos da Floriano Peixoto e lá da Epaminondas, e eles participarão das campanhas, divulgarão os produtos, também junto com o pessoal das galerias. Com propagandas para produtos e serviços oferecidos aqui, a esperança dos microempresários começa a aumentar. E quem é cliente fixo das galerias recomenda. Porque, obviamente, é indiscutível que agora há uma segurança, um local organizado, agradável, não é mais aquele calorão da rua. Uma nova paralisação do transporte coletivo estava sendo anunciada pelos rodoviários para esta quarta-feira. Mas após uma reunião com a prefeitura na manhã de hoje, a categoria decidiu suspender a manifestação. Orestes Litaif. A decisão de suspender a greve do transporte coletivo nesta quarta-feira foi tomada por dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários durante uma reunião com a Prefeitura de Manaus. No encontro que aconteceu hoje pela manhã na sede da Prefeitura, o sindicato disse que apesar da suspensão da greve, alguns pontos precisam ser resolvidos com a categoria. Os dirigentes do sindicato citaram algumas situações, como a punição a trabalhadores, a mudança de itinerário de linha sem aviso prévio e o ponto mais questionado atualmente é a discussão em torno da substituição de cobradores por sistema automatizado, sugerido pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas para tentar diminuir a criminalidade. O secretário da Casa Civil, Márcio Noronha, disse que
Esses pontos, esses assuntos podem ser discutidos sem que haja interrupção do serviço. Já o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Gilvancir de Oliveira, disse que a intenção da categoria não é prejudicar a população que utiliza o transporte coletivo, mas sim garantir os direitos dos trabalhadores. Certo é que o Sindicato dos Rodoviários garantiu que amanhã, quarta-feira, não vai haver greve do transporte coletivo. Mesmo assim, a Prefeitura de Manaus, por meio da SMTU, vai estar nas garagens das empresas para garantir a normalidade do serviço. Orestes Litaif, para o Band Cidade. E a gente espera que esse seja, daqui para frente, o posicionamento do Sindicato dos Rodoviários, né? Diálogo, negociar as reivindicações sem buscar a greve, que é o último recurso que uma categoria deveria exercer para pedir algum benefício, porque a população, sim, acaba sendo muito prejudicada. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, o dia amanhece nublado a encoberto e as temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Em Benjamin Constant, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva, mínima de 26 e máxima de 31 graus. Em Lábrea, o tempo fica encoberto também com previsão de chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 32 graus. Mesma previsão para Parintins, onde as temperaturas variam entre 26 e 30 graus. A Polícia Civil apresentou agora à tarde um casal suspeito de sequestrar uma mulher e o filho dela de 1 ano na capital. O crime teria sido articulado para evitar o pagamento da pensão alimentícia para o filho do suspeito, que era uma das vítimas. Rodrigo Barroso Pereira, de 32 anos, é suspeito de ser o autor do sequestro do próprio filho e da ex-namorada. A polícia descobriu o crime após o caso ter sido denunciado pela vítima. De acordo com os policiais, o sequestro teria acontecido semana passada. A casa desta mulher, que também está presa, identificada como Suelen Cristina da Silva, de 33 anos, foi usada como cativeiro. Foi ela quem confessou o crime, negado por Rodrigo. Eu não tive participação de nada, eu não conheço as pessoas que fizeram essas coisas com ela, eu não tenho precisão de mandar extorquir uma pessoa que eu queria ver feliz. Desde o início, quando ele soube que ela estava, ele mesmo pediu para ela abortar, ela não quis. Eu conversei com ela, se realmente ela o filho que ela queria, ela disse que sim. Aí começou, né? Desde aí. Ele é daquele tipo que come tua mente, te conquista igual tu conquistar uma mulher e ela tá aos teus pés aí. E porque eu não tenho caso com ele. A vítima e a criança de 1 ano de idade passam bem e agora estão sob proteção da polícia. Os acusados vão responder por extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Ele não queria a criança, tentou convencê-la para que fosse abortado e ela resistiu, falou que ia realmente ter a criança. Quando foi na quarta-feira, quando a autora Suelen convida a vítima para ir até a sua casa e de lá eles iriam ao PAC para verificar o fundo de garantia de tempo de serviço, pois elas tinham sido demitidas da empresa, né? Ao chegar, passaram alguns minutos, adentrado 3 pessoas, já amarrando a vítima e extorquindo, querendo saber o cartão, a senha do cartão, para realizar saques e compras como foram feitos. E numa dessas investidas levaram o filho de 8 meses do autor com a vítima. Nenhum dos dois presos tem passagem pela polícia, mas os investigadores suspeitam que Rodrigo possa ter ligação com o crime organizado. Os dois serão encaminhados ao complexo penitenciário Anísio Jobim. O governador José Mello, junto com outros governadores, participou hoje em Brasília de uma reunião com o presidente Michel Temer, onde foram discutidas algumas medidas para as dívidas dos estados. No Amazonas, a queda na arrecadação tem sido um entrave para o governo sanar dívidas em áreas como da saúde e educação, saúde e segurança, por exemplo. Já o pagamento da segunda parcela do 13º salário do funcionalismo público está previsto para ser quitado até dia 15 de dezembro.
E além do ajuste das contas, outra preocupação de José Melo é o julgamento do recurso do processo em que ele e o vice Henrique Oliveira tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral em janeiro e que estava previsto para entrar na pauta do Tribunal Superior Eleitoral antes do fim do ano. Neste processo, o governador é acusado de compra de votos nas eleições de 2014 e o resultado desse julgamento pode provocar mudanças na administração do Estado. É da mesa do ministro Napoleão Nunes Maia Filho que vai sair o primeiro voto do julgamento que pode mudar os rumos da política amazonense. O ministro é relator do processo que pede a cassação definitiva do governador José Melo no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O processo estava previsto para entrar na pauta do TSE esta semana. Ele precisa ser julgado, ele tem direito, inclusive do ponto de vista da democracia, ele tem o direito, e a sociedade também, de que ele seja julgado e ao final a sentença seja promulgada. O sociólogo e cientista político da Universidade Federal do Amazonas elenca 3 possíveis decisões da Corte Superior Eleitoral para este processo. O primeiro é que os ministros do TSE podem decidir em manter a cassação do governador José Melo e do vice dele, Henrique Oliveira, e ainda determinar que o segundo colocado assuma imediatamente o cargo. A volta de Eduardo Braga pode ser que, do ponto de vista a curto prazo, possa ser melhor para o Estado. Embora não faça mudanças significativas. Você tem problemas que são estruturais no Estado, que nem Braga, nem Melo e nem os outros governadores anteriores conseguiram superar. Nós temos crises muito graves que precisam ser enfrentadas com responsabilidade e, sobretudo, com perspectiva transformadora. O Estado não pode continuar à mercê de vontades políticas de A ou de B. A segunda possibilidade é manter a cassação do governador e do vice, mas considerar a nova reforma eleitoral de 2015. Nesse caso, o TSE pode convocar novas eleições para eleger um governador tampão para gerir o Amazonas até 2018. Olha, infelizmente, os cenários que nós temos hoje não são alvissareiros, né? Quer dizer, não tem possibilidade da gente estar em festa. A gente tem a maior parte dos nomes de primeira linha, que seriam candidatos que já disputaram a eleição da prefeitura, são todos que estão comprometidos com o processo de corrupção no país, estão todos comprometidos com um desgoverno, são todos eles comprometidos com outros interesses que não os interesses da sociedade. Mas a defesa do governador também pode conseguir reverter a decisão do TRE do Amazonas, mantendo José Melo no cargo até o fim do mandato. É muito provável que saia uma reforma do gabinete do governador. O governador faça uma reforma política interna, mudando os seus quadros de servidores, os seus secretários, etc., para reconfigurar as relações políticas locais, inclusive com uma relação com os deputados federais e os senadores da República, para que ele possa ter fôlego para continuar e terminar o mandato dele de os próximos 2 anos. Sem essas reformas políticas e recomposição do quadro da base política do governador, ele não consegue governar por mais 6 meses, mesmo tendo ficado. O governador permanece até agora no cargo graças à jurisprudência do TSE, que não permite afastar governador do cargo enquanto a decisão não é confirmada na instância superior. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e vá no link vídeos. Você fica agora com as principais notícias do dia no Jornal da Band. Boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!